Olá, meus amigos, minhas amigas, meus irmãos, minhas irmãs, queridos companheiros e companheiras de jornada. Aqui estamos chegando mais uma vez para mais um momento de estudo, mais um momento de reflexões acerca do Evangelho do Cristo, à luz da doutrina espírita. E por isso, mais uma vez, agradecemos a este Pai misericordioso, a este Pai bondoso, a este Pai amoroso e de extrema, infinita justiça, por nos conceder mais uma vez a oportunidade da vida. Mais uma vez que o Senhor nos concedeu, através destas infinitas portas abertas que Ele nos deixa sempre para o arrependimento e a transformação. Então, por isto, nós aqui nos encontramos amparados pela misericórdia do Pai para mais aquisições de experiências. E por isso, agradecemos a Deus, a este Pai misericordioso. Agradecemos a Jesus, nosso Mestre e Senhor, guia e modelo para toda a humanidade, pelos belíssimos ensinamentos exemplificados que Ele nos deixou, conforme nós encontramos em suas biografias ou em seus evangelhos de amor, a boa notícia, a boa nova, a boa semente. Agradecemos aos Espíritos amigos, esses mensageiros do Cristo, pelo amparo, pela proteção, pela assistência que sempre tem nos dado ao longo da nossa trajetória. E não podemos deixar de agradecer a todos vocês, companheiros de jornada terrena, que mais uma vez estão aqui conosco nesta página virtual para juntos estudarmos um pouco mais, buscarmos um pouco mais os esclarecimentos acerca do Evangelho de Jesus, à luz da doutrina espírita. Sejam todos bem-vindos, em nome do Senhor. Recebam todos o meu abraço fraternal e de imensa gratidão. Então, hoje, aqui nos encontramos, mais uma vez, nesta página virtual, para juntos estudarmos mais um capítulo do livro Palavras de Vida Eterna, de autoria do Espírito Emmanuel e Chico Xavier. E hoje trouxemos, nesta sequência cronológica que estamos seguindo neste livro, que é composto por 180 capítulos, então hoje refletiremos com base nas informações que nós temos no capítulo de número 26, que tem como título Açoitando o Ar. É um título até estranho, soa estranho esse título que Emmanuel deu a este capítulo, açoitando o ar, açoitando o vento. Mas aí nós entenderemos, porque aqui ele pegou como referência, buscou como referência para estas reflexões, palavras de Paulo, que estão na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 9, versículo 26, em que Paulo faz esta referência. E aí Emmanuel tece os comentários acerca do nosso comportamento, em que boa parte de nós, quiçá a maioria de nós, ainda nos encontramos aqui na Terra como se estivéssemos açoitando o ar, ou seja, não fazendo nada, não conseguindo nada. Porque se você açoitar o ar, você der um murro no ar, você não vai encontrar nada. Vai sentir apenas o vento passando pela sua mão, pelo seu braço, mas você não vai atingir ninguém. Então, Emmanuel tece essas belíssimas reflexões acerca da nossa fé, acerca do nosso comportamento, em que falamos uma coisa e agimos de outra forma. Nós pregamos em via de regras para os outros se transformarem, mas nós não realizamos a nossa própria transformação. Mas antes de começarmos aqui nas palavras de Emmanuel, faremos a nossa leitura costumeira de mais um capítulo, também o capítulo de número 26,
do livro de autoria de Carlos Bacelli e o espírito Irmão José, um belíssimo livro com mensagens curtas acerca do perdão. Pai, perdoa-lhes. Este é o título do livro. E o capítulo de número 26 tem como título Questão de Atitude. Então aqui, Irmão José nos fala que nós precisamos ter atitude. E esse assunto do perdão em relação à atitude também se encaixa perfeitamente neste estudo de Emmanuel, também deste capítulo 26 do livro Palavras de Vida Eterna. Então o Espírito Irmão José nos fala da seguinte maneira: perdoar, ou melhor, o perdão, ou seja, o perdoar, é uma questão de atitude e não de palavras. Porque verdadeiramente não se perdoa, não perdoaremos alguém simplesmente com palavras. Apenas dizer da boca para fora eu te perdoo não significa quase que nada. E a nossa atitude na prática para demonstrar aquele perdão falado? E aí ele diz que o perdão é uma questão de atitude e não de simplesmente palavras. E ele acrescenta, de prática e não de teoria. O perdão verdadeiro requisita prática e não simplesmente teoria. O perdão verdadeiro, ele requisita ação e não de boa vontade inoperante. Porque simplesmente ter boa vontade em todos os assuntos da nossa vida, simplesmente termos boa vontade e não esta boa vontade não for acompanhada de atitude, realmente de ação, esta boa vontade não vai significar nada, não vai sair da boa vontade. É por isso que ele fala que o perdão, ele requisita ação e não boa vontade inoperante. E ele acrescenta ainda que o perdão precisa de suor derramado e não somente de lágrimas vertidas. Simplesmente chorar não significa que estamos perdoando. Então ele fala que precisa de suor derramado e não de palavra e não de lágrimas vertidas. E ainda ele diz que o perdão precisa de empenho pessoal e não do esforço de terceiros. Não é possível nós praticarmos o perdão com o esforço de terceiro, porque o perdão, assim como outras virtudes que nós encontramos na resposta da questão 886, que já citamos aqui algumas vezes, quando os espíritos amigos foram questionados por Kardec, a caridade, o significado da caridade, o conceito de caridade, conforme entendia e conforme entende Jesus, e os espíritos amigos responderam a Kardec e a todos nós que a caridade, segundo Jesus, é aquela benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Então, para praticarmos a benevolência, a indulgência e o perdão, sem sombra de dúvida que requisita de cada um de nós o empenho, o esforço pessoal e não o esforço de terceiro. Não é possível eu praticar a benevolência, eu praticar a indulgência, eu praticar o perdão, mas que exige ou que eu espere uma atitude de terceiro. Não, a atitude tem que ser minha, o empenho tem que ser meu. Não é possível eu terceirizar a prática da caridade moral. É até possível nós terceirizarmos a prática da caridade material. Eu posso pegar algum recurso material e pedir para alguém, ou seja, terceirizar, colocar na mão de um terceiro, nas mãos de um terceiro, para que ele faça chegar até aquele necessitado. Mas a prática da caridade moral, não é possível que eu terceirize, é preciso o meu empenho pessoal e direto.
E ainda ele diz que o perdão requisita gesto consumado, e não apenas de arrependimento. Então, o perdão verdadeiro, ele requisita gesto consumado e não apenas o arrependimento. E aí ele encerra estes belíssimos ensinamentos acerca do perdão, dizendo o seguinte: enfim, de reparação. Então, o perdão verdadeiro requisita reparação do prejuízo causado em sua totalidade, com os juros de mora correspondentes. Então, aqui ele fala que precisa da reparação do prejuízo causado na sua totalidade, ainda com os acréscimos, conforme se diz no linguajar popular, com os juros e correção monetária, todos os acréscimos. Então, este é o perdão verdadeiro, que requisita realmente atitude da nossa parte. E aqui nós encerramos aqui com o irmão José, e chegamos nas palavras de Emmanuel, com Chico Xavier, esta parceria Emmanuel, Chico Xavier, André Luiz, Meimei, tantos outros companheiros espirituais que nos rendeu esta parceria que nos rendeu inesgotáveis frutos. Então aqui nós temos uma parte deste fruto ou destes frutos que foram materializados aqui na Terra através da boa vontade e atitude de Emmanuel em parceria com Chico Xavier. Então aqui nós temos o capítulo 26 do livro Palavras de Vida Eterna, Açoitando o Ar, em que Emmanuel lembra um versículo do capítulo 9, versículo 26 do capítulo 9 da primeira epístola de Paulo aos Coríntios, onde ele disse aos coríntios e a todos nós: eu, por minha parte, assim corro, não como na incerteza, de tal modo combato, não como açoitando o ar. Então aqui Paulo está falando que ele sabia e sabe perfeitamente, naquela época ele sabia perfeitamente o que ele estava fazendo, ele estava agindo com certeza daquilo que ele queria e do resultado que ele pretendia e que esperava e que alcançaria. Então Emmanuel começa aqui as reflexões nos falando da seguinte maneira acerca destas palavras de Paulo de Tarso, definindo o trabalho intenso que lhe era peculiar na extensão do Evangelho. Será que nós temos verdadeiramente noção da intensidade do trabalho que foi executado por Paulo de Tarso há quase 2000 anos atrás? Então ele fala, Emmanuel, que definindo o trabalho intenso que ele era peculiar na extensão do Evangelho, na semeadura da boa semente, disse o apóstolo Paulo com inegável acerto: eu, por minha parte, assim corro, não como na incerteza, de tal modo combato, não como açoitando o ar. E aí Emmanuel acrescenta dizendo: hoje, como ontem, milhares de aprendizes da Boa Nova gastam-se inutilmente através da vida agitada, asseverando-se em atividade do mestre, quando apenas simbolizam números vazios nos quadros da precipitação. Então aqui ele nos chama a atenção, Emmanuel, que hoje, assim como ontem, milhares de nós, que nos dizemos aprendizes da Boa Nova, nós gastamos o nosso tempo inutilmente através da vida agitada, asseverando-se em atividade do mestre, quando apenas simbolizam números vazios nos quadros da precipitação. E aí ele acrescenta que possuem planos admiráveis que nunca
realizam. Então aqui Emmanuel nos fala que é como se estivéssemos açoitando o ar, nestas palavras de Paulo de Tarso, quando nós realizamos ou colocamos ali na nossa mente, ou até mesmo no papel, planos admiráveis, mas que nunca são executados. Quantos trabalhos, quantos trabalhos de caridade, quantas obras sociais estão nas nossas mentes que nós gostaríamos de colocar em prática? Conforme se diz no linguajar popular, quantas casas de sopa estão em nossas mentes, mas que nunca foi começada através de um prato de sopa? Porque se tivéssemos começado com um prato de sopa, tido a coragem de começarmos com um prato de sopa sendo entregue a um faminto com amor verdadeiro, quem sabe o nosso trabalho teria realmente iniciado e teria ido adiante. Então é por isso que Emmanuel nos fala que possuem inumeráveis criaturas, nós aqui na Terra, que possuímos planos admiráveis, mas que nunca são executados. Comentam. Então aqui ele fala que nós comentamos, apressados, os méritos do amor, guardando lamentável indiferença para com determinados familiares que o Senhor lhe confia. Então aqui ele nos fala que muitos de nós que falamos do Evangelho, falamos de forma apressada acerca dos méritos do amor, guardamos lamentável indiferença até mesmo com familiares que estão conosco sob o mesmo teto que o Senhor da vida nos confiou. Porque nós assumimos o compromisso para com estas criaturas para auxiliá-las. E mesmo assim, tendo a oportunidade de falar do Evangelho, falar do amor, mas falamos de forma apressada e não internalizamos estes ensinamentos e deixamos de auxiliar companheiros que estão conosco sob o mesmo teto. Então ele nos diz na sequência que muitos de nós exaltamos a tolerância como fator de equilíbrio no sustento da paz. Nós sabemos hoje que realmente a tolerância é fator de equilíbrio no sustento da paz. Mas qual é o nosso comportamento na prática para a implantação desta paz? Como eu posso contribuir com a paz exterior se eu ainda me encontro em guerra no meu interior? É preciso que eu pacifique em primeiro lugar o meu mundo interior. E aqui a nossa companheira Adriana Aparecida está, em primeiro lugar, dando boa noite a todos nós e pedindo oração por ela e por irmãos, companheiros de jornada. Ela cita aqui uma série de nomes de companheiros de jornada que estão precisando de preces. Que possamos aqui, neste momento, todos nós que nos encontramos unidos através dos fios do pensamento, aqui nesta sala virtual, que possamos nos unir à nossa companheira Adriana Aparecida Ferreira, em benefício desses nossos irmãos necessitados, assim como ela também se coloca na condição de necessitada de uma prece, de boas vibrações, de boas energias, que possamos emitir as nossas melhores vibrações de amor, de fraternidade para esta companheira e todos os outros companheiros necessitados assim como nós, quiçá mais do que nós, que nos encontramos aqui. Que o Senhor Jesus, por meio dos mensageiros que aqui se encontram em todos os pontos da terra, possam auxiliar estes companheiros necessitados, estes mensageiros do Cristo possam auxiliar em nome de Jesus todos estes irmãos e irmãs, sejam eles encarnados ou desencarnados, que possam receber o amparo, a proteção, a assistência
de que estejam necessitando. E aí voltamos aqui aos nossos estudos, às reflexões de Emmanuel, quando ele nos fala sobre a tolerância como sendo este fator de equilíbrio no sustento da paz, que nós sabemos disto, e ele diz: contudo, se queixam amargamente do chefe que lhes preside o serviço ou do subordinado que lhe empresta o concurso. Então, como que nós exaltamos a tolerância e ao mesmo tempo nós reclamamos daquele nosso chefe que nós achamos que é intragável, que nós não o aceitamos, não concordamos com suas ideias, com as suas opiniões, com o seu comportamento, e também em muitas situações nós também não trabalhamos de forma correta, de forma tolerante com aquele nosso subordinado quando nós estamos na posição de chefia. Que tolerância é essa? E aí ele diz ainda: recebem os problemas que o mundo lhes oferece buscando o escape mental. Então nós recebemos os problemas do mundo e ficamos procurando uma válvula de escape para fugirmos destes compromissos em relação a estes problemas do mundo. Ah, não, este problema não é meu. Este problema é do governo, este problema é do município, este problema é do fulano de tal. Não, o problema do mundo é de todos nós. Nós aqui estamos no mundo, assim como nós sabemos que a pátria que nos acolhe nesta atual existência, ela é composta de todos nós. Então a responsabilidade pela sustentação, pela manutenção da nossa pátria com o melhor equilíbrio possível, é responsabilidade de todos nós. Não é simplesmente dos governantes, mas de todos nós. Então ele nos diz ainda na sequência que nós expressamos acalorados em questões de fé, alimentando dúvidas íntimas quanto à imortalidade da alma. Quantos de nós que nos classificamos, nos denominamos espíritas, e mesmo assim nós ficamos ainda com aquela dúvida, muitos de nós com aquela dúvida, com aquela interrogação enorme na nossa cabeça, na nossa consciência, sobre a imortalidade da alma. Tipo assim, será? Será que realmente é assim? Como os espíritos amigos estão nos relatando há tanto tempo, e que o próprio Cristo e companheiros missionários que vieram antes do Cristo, que também falaram, assim como Sócrates, há mais de 300 anos antes do Cristo, já tinha falado também sobre a imortalidade da alma, mesmo assim ainda ficamos em dúvida. Que fé é essa? Que fé é essa a nossa? Ou seja, a nossa fé, que é uma fé raciocinada, que é uma fé com base na lógica, não é aquela fé cega. Que fé nós já temos? Assim está a nossa fé, como Jesus nos falou certa feita. Aquela fé que ainda não tem aquela sustentação necessária, aquela fé que não tem aquela sustentação suficiente. Qualquer sacudida, nós já estamos abandonando a nossa fé. E aí ele diz na sequência, para encerrar: exigem a regeneração plena dos outros, sem cogitar de reajustamento a si mesmos. Então aqui ele nos fala que muitos de nós exigimos a regeneração plena dos outros, no entanto, não cogitamos do nosso próprio reajustamento. Como esperar ou cobrar dos outros aquilo que nós não queremos fazer ou que estamos adiando a sua execução? E ele diz ainda que clamamos, acusamos, projetamos, discutimos, corremos, sonhamos, mas, visitados pela crise que afere em cada espírito os valores que acumulou em si próprio. Então aqui ele lembra, encerrando, que quando nós somos visitados pela crise, e esta crise é exatamente aquele momento de aferição da nossa fé,
para conferir se realmente a nossa fé está robusta. Então ele diz que quando vêm as crises para aferirem em cada espírito os valores acumulados nele mesmo, diante da vida eterna, nós vacilamos, vacilam desencantados nas sombras da incerteza, e quando chamados pela morte do corpo à grande renovação, reconhecem aflitos que em verdade estiveram na carne, combatendo improficuamente como quem passa na terra, açoitando o ar, ou seja, perdendo o seu tempo. Quantas existências praticamente inócuas, praticamente perdidas nós já tivemos. Assim nos lembra Emmanuel, que muitos de nós, quiçá a maioria, quando somos chamados de volta para casa, através deste fenômeno biológico da morte do corpo físico, nós nos achamos desta forma, que perdemos o nosso tempo, ficamos aqui 50, 70, 80, 100 anos combatendo improficuamente, ou seja, não aproveitamos as oportunidades que o Senhor da vida nos ofereceu mais uma vez nesta existência no corpo físico. E é por isso que nós precisamos robustecer a nossa fé, para realmente colocarmos em ação aquilo que nós falamos, executar na prática, não agirmos com hipocrisia. E encerrando estas reflexões, já que Emmanuel nos fala aqui acerca da fé, apenas um lembrete para aqueles companheiros depois que quiserem buscar e estudar com maior profundidade no livro Libertação, de autoria do espírito André Luiz e Chico Xavier, no capítulo 9 do livro Libertação, André Luiz anotou o seguinte acerca da fé, que a aquisição da fé, por isso mesmo, demanda trabalho individual dos mais persistentes. É por isso que o apóstolo Tiago nos diz, na sua epístola, que a fé sem obras é morta em si mesma. Ou seja, não tem como nós sustentarmos e demonstrarmos a nossa fé sem execução na prática, sem o trabalho, conforme nos diz aqui André Luiz, individual dos mais persistentes. E aí ele diz na sequência, todavia, o serviço real que nos cabe não se resume só a palavras. Não é simplesmente estarmos aqui, igual nos encontramos neste momento, nesta sala virtual, falando acerca de fé, falando acerca do Evangelho. E a prática? Porque simplesmente, igual ele nos lembra aqui, não se resume apenas em palavra, porque simplesmente falar sobre fé, falar do Evangelho para os outros, e eu não preciso colocar em prática? Não estamos aqui para falar para vocês que vocês precisam fazer isto, vocês precisam fazer aquilo, tipo, vocês precisam ser benevolentes, vocês precisam ser indulgentes, vocês precisam praticar o perdão. Não, não são vocês, somos nós. Todos nós precisamos. É por isso que André Luiz nos fala que o serviço real da fé, a execução na prática, esta fé em movimento, esta fé com obra, movimentando constantemente, cabe, no caso, a todos nós, esta ação direta e persistente, não simplesmente palavras, porque a profissão de fé não é tudo, tem que ter a tarefa sendo realizada. E por último, destacamos aqui, pessoas existem. Prestemos atenção nesta frase de André Luiz. Pessoas existem que depois de servirem ao ideal religioso durante 2 anos, pretendem o repouso de 20 séculos. Em todas as casas de fé, os mensageiros do Senhor
distribuem favores e bênçãos compatíveis com as necessidades de cada criatura. Então aqui ele fala que muitos de nós, pessoas existem e muitas pessoas existem que depois de dois anos de serviço no ideal religioso, no ideal da fé, pretendem ficar descansando por 20 séculos. E ele diz que a espiritualidade amiga ajuda constantemente a todos nós, independentemente da denominação, independentemente do credo religioso. Recebemos o amparo, a assistência constantemente. E aqui ele nos relata uma visita que ele fez a um templo católico, onde existia naquele ambiente, para a celebração, vários e vários mensageiros do Cristo, magnetizando a água, magnetizando a hóstia, que se transformava numa verdadeira rosa de energia, e que naquele ambiente tinha aproximadamente de 7 a 8 centenas de pessoas, e apenas uma criatura naquele ambiente realmente estava ali praticando a verdadeira fé. Ela realmente tinha fé e praticava a sua fé. Nem mesmo o celebrante estava ali na condição de um praticante verdadeiro da religião, porque ele relata que até o celebrante daquele evento religioso, naquela igreja, na verdade, ele era ateu. Ele estava ali na profissão de fé, entre aspas, apenas por interesses, não pela religião. E nós? Como está a nossa fé? Paz aos nossos corações? Muito obrigado. Muito obrigado a todos vocês, estas dezenas e dezenas de companheiros que nos visitaram nesta página virtual, que nos auxiliaram nestes estudos, nestas reflexões, e que possamos seguir adiante, estudando e, em especial, colocando em prática na nossa vida, nas menores atitudes do nosso dia a dia, a nossa fé. O Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita. Paz conosco sempre e muito obrigado. Até breve, meus irmãos. Até muito breve, quando aqui retornaremos mais uma vez, em nome do Senhor Jesus.